Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 20 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Tel Aviv, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos, mais uma vez, uma série de bombardeios israelenses ali na faixa de Gaza, visando a elite lá do grupo Hamas. E a gente tem a informação agora também de que o governo israelense deu o sinal verde para o exército israelense fazer a entrada na faixa de Gaza. Assim que o exército estiver pronto, ele vai proceder essas ações ali dentro. A gente não sabe o que está faltando, mas vamos dar uma olhada em como é que está a situação ali, o que pode ser esse planejamento do exército israelense ali. Também temos a informação de que o tal comboio humanitário já tem mais de 100 caminhões no Egito aguardando para entrar com apoio humanitário ali na faixa de Gaza, e a previsão é que o primeiro entre daqui a 2 dias. Ainda tem que arrumar as estradas, porque parece que as estradas tinham sido todas destruídas, tanto dentro da faixa de Gaza, quanto do lado do Egito, né? Outros enfrentamentos também com o pessoal do Hezbollah aqui no norte, mas nada significativo, nada fora do normal. Agora, o que chamou muita atenção do pessoal foi justamente algo que aconteceu, talvez um incidente, talvez uma ação deliberada, mas um míssil que foi lançado pelos Houthis aqui no Iêmen foi derrubado por navios americanos aqui no Golfo, no Mar Vermelho. Não se sabe se esse míssil vinha em direção ao navio, tá? O míssil pode ter sido lançado aqui em direção a outras coisas e foi simplesmente derrubado pelos americanos. Ou, de fato, os Houthis, né, que são uma das facções que estão brigando lá no Iêmen. Vocês sabem, o Iêmen está numa guerra civil há já quase 10 anos, não, 20 anos quase, e são várias facções lá, eram 4, agora são 3, mas uma dessas facções, justamente a facção que é apoiada pelo Irã, os Houthis, é que teriam disparado esse míssil contra navio americano que está no Mar Vermelho. O Irã atacando Estados Unidos, é isso daí. Enfim, é uma situação preocupante aqui, vamos entender os detalhes desse caso. E também do ponto de vista da diplomacia, a gente teve um discurso do Biden ontem muito importante, falando sobre Israel e Ucrânia. Eu espero que esse discurso dele reverta em ações. É aquilo que a gente fala, eu tenho a impressão às vezes que o Biden está enrolando na ajuda para a Ucrânia para deixar essa guerra chegar até o ano que vem, o que ajudaria ele eleitoralmente, mas é uma situação muito complicada, é muito importante que se haja já, tomara que com essa decisão ele realmente forneça as armas para a Ucrânia de forma mais livre e também para Israel, para acabar com essa ameaça do Putin imediatamente, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Baiano Libertário, Cheeseburger Jesus e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Israel continua fazendo bombardeio em várias regiões aqui da faixa de Gaza. Se você olhar aqui nesse mapa, cada um desses pontos aqui foram bombardeios feitos por Israel dentro da faixa de Gaza. A gente tem aqui também essa atualização em tempo real do que está acontecendo lá. E a gente tem, por exemplo, que ontem à noite o comandante das forças navais do Hamas, o Mabdul Shalabi, ele foi morto num desses ataques aqui na faixa de Gaza. Tem a imagem aqui da residência sendo destruída, mas não tem nenhuma novidade, é típico de destruição ali, né? Esses ataques na faixa de Gaza, evidentemente, têm destruído muita coisa aqui. O pessoal aqui está mostrando as destruições que já aconteceram aqui na faixa de Gaza, né, nessa região. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses mapas mostram justamente o que está em laranja, claro, né? O laranja clarinho aqui é o que já foi destruído antes. Já estava destruído há muito tempo, né? Vocês sabem, já teve vários conflitos entre Israel e o Hamas aqui na faixa de Gaza. E a partir do dia 12, a partir do dia 12 de outubro, é esse laranja mais forte aqui, né? Então você vê que teve mais um monte de destruição aqui, aqui dentro da cidade de Gaza, né?
Aqui também outro subúrbio de Gaza, mais um monte de destruição nessa região aqui. E aqui também, né? E, lógico, o tom desse pessoal aqui do Washington Post é de crítica, dizendo que Israel está bombardeando a região toda e coisa e tal, mas a verdade é que Israel vai bombardear muito mais do que isso, né? Tanto que Israel pediu para os palestinos irem para o sul exatamente porque não tem como evitar atacar essa região para acabar com o Hamas, né? E uma outra coisa também importante é que Israel estão lançando todos os dias avisos em árabe para a população ali da faixa de Gaza de qual vai ser a região que vai ser afetada e avisando para o pessoal para se deslocar para o centro de Tel Aviv, nesse caso. Aqui também a mesma coisa, ó, vamos bombardear essas regiões aqui, então saiam daí, né? Enfim, isso daqui, é lógico, é algo que Israel faz que prejudica o ataque deles, porque eles pegariam os terroristas do Hamas de surpresa se não avisassem esse tipo de coisa. E evidentemente que os terroristas ficam sabendo desses avisos e eventualmente escapam por conta disso, né? Porém, Israel ainda prefere fazer assim exatamente para evitar danos aos civis ali da região. Então isso tem sido feito todos os dias aqui. Antes de fazer o bombardeio, Israel avisa: a gente vai bombardear essa região aqui, né? Enfim, isso em adição àquele cuidado que o pessoal toma de lançar uma bomba pequena primeiro no prédio, né, para avisar que, eles chamam de knock on the roof, né, ou seja, batida no teto, que é justamente para avisar os moradores daquele prédio que ó, a gente vai destruir esse prédio, é melhor você sair daí. E o pessoal tem ali 5 minutos para sair, não é? Logo em seguida o prédio vai ser destruído, né? Então isso daí mostra os cuidados que Israel vem tendo para bombardear, agora realmente não tem alternativa, não tem como fazer de outra forma que não seja destruindo os prédios do Hamas, né? No norte de Israel também, vários conflitos com o pessoal ali no sul do Líbano, com o pessoal do Hezbollah. Então aqui a gente tem uma imagem aqui de um flare lançado por Israel no sul do Líbano. Isso aconteceu aqui nas cidades de Alma al-Shaab e Al-Dahira, então justamente nessa região aqui. Enfim, continuam os conflitos ali, tem informação de que um morto e um ferido entre os representantes da imprensa iranianos libaneses, depois que foram retirados pelas forças das Nações Unidas, né? Se não me engano, esse aqui é aquele caso que a gente já sabia. O que eles estão dizendo aqui agora é só que confirmou que foi mesmo um morto e um ferido, que foi o cameraman que morreu e a repórter que ficou ferida num ataque ali no sul do Líbano, né, no norte de Israel. Os caras estavam junto com as tropas do Hezbollah. No final das contas, acabaram levando chumbo, né? Não tem jeito, né? Bom, aqui tem essas imagens aqui. Eu acho que não vale muito a pena a gente mostrar isso daqui, porque basicamente é a explosão do prédio lá, não tem muito o que mostrar aqui, né? Mas a notícia boa é que parece que aquele corredor humanitário que o Biden prometeu, né, conseguiu comprometer o Netanyahu a fazer isso, está funcionando. O Egito agora tirou as placas, porque olha só, o portão de Rafah ali na faixa de Gaza, né, que não tem nada a ver com Israel isso, né, é entre a faixa de Gaza e o Egito, né. A gente sabia que Israel tinha construído um muro aqui para isolar a faixa de Gaza, tem alguns portões nesse muro para o pessoal entrar e sair, mas o Egito também construiu um muro, né? Ou seja, o problema não é Israel que está sendo particularmente agressiva com os palestinos, não, o problema é que os palestinos realmente têm um relacionamento com um grupo terrorista muito grande, né? Enfim, esse portão aqui de Rafah, né, que dá para o Egito, o Egito tinha tinha bloqueado ele com placas de concreto para evitar que o pessoal passasse. Estão tirando as placas de concreto justamente para permitir a entrada da ajuda humanitária, né? Mas ainda estão também consertando as estradas. Então, aqui o Egito está quase acabando de terminar o reparo nas estradas no lado palestino de Rafah, para permitir a entrada dos caminhões com ajuda humanitária. Então, ainda está acontecendo esse reparo para permitir a entrada, e as Nações Unidas espera que o primeiro envio de ajuda entre em Gaza nos próximos 2 dias, ou seja, não vai ser uma coisa rápida, né? O lado positivo é que tem mais de 100 caminhões já esperando do lado do Egito, carregados com ajuda humanitária, e eu espero que o pessoal tenha tomado cuidado de verificar
se é só ajuda humanitária mesmo que tem ali, se não estão mandando armas e outras coisas. Mas enfim, 135 caminhões carregados com ajuda humanitária esperando para entrar em Gaza nos próximos dias. Isso deve acontecer em 2 dias. E eu vou explicar para vocês que essa decisão do Biden de fazer isso não foi bem recebida, tá? Tem muita gente dentro dos círculos do alto comando americano que discorda fundamentalmente dessa decisão, justamente porque dá mais sobrevida para os terroristas do Hamas, permite entrar armas e outras coisas aí, porque sempre pode entrar infiltrado, enfim, permite um monte de problemas que dificultam ainda mais a ação do exército israelense ali na faixa de Gaza. Podem entrar até terroristas do Hezbollah disfarçado de caminhoneiro ou dentro do caminhão. Enfim, tem muita gente no governo americano mesmo que não gostou dessa ideia do Biden, né? Seria muito melhor que Israel já começasse o ataque de uma vez para fazer isso o mais rápido possível e liberasse a população palestina em seguida, né? Mas enfim, é a situação que nós temos agora. Inclusive, veja, o governo israelense anunciou que os militares receberam a luz verde, ou seja, já estão prontos. A hora que eles estiverem prontos, eles vão entrar ali na faixa de Gaza, vão realizar as ações ali na faixa de Gaza, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser feito isso. Como eu já expliquei para vocês, essa operação é uma operação complexa. A faixa de Gaza tem muitos prédios altos, muitas armadilhas, muitos túneis debaixo da terra. Realmente o planejamento estratégico para essa tomada não é algo simples. É lógico, Israel tem uma força militar excepcional, é um dos melhores exércitos do mundo, então não tenho dúvida nenhuma que no final vai sair vitorioso, mas não tenham dúvida, não é algo simples de fazer, eles devem estar fazendo um planejamento, em algum momento devem fazer isso, né? Ou seja, o importante desse aviso é porque havia a expectativa que eu esperar primeiro o corredor humanitário, a entrada de suprimento, para só depois então autorizar a ação militar de Israel na faixa de Gaza. Não vai ter isso. Vai acontecer a ajuda humanitária nos próximos 2 dias, mas, em princípio, se os militares quiserem já invadir amanhã, tudo bem. E a gente sabe por quê, né? A questão toda é justamente que a ajuda humanitária vai ficar restrita a Khan Yunis, né, que é aqui no sul da faixa de Gaza. Exatamente, Israel pediu que os palestinos saíssem do norte de Gaza e viessem aqui em direção ao sul, né? Tem que ficar ao sul desse riozinho aqui, eu tenho um rio que corta a faixa de Gaza, né? Então, eles teriam que passar por aqui, e aí, ou seja, a ajuda humanitária não interfere diretamente no local onde está sendo as ações, ou onde serão as ações principais israelenses aqui no norte, né? Mas, de fato, a gente não sabe quando que vão começar essas operações. Em tese, a decisão já é agora no nível dos militares, não precisam aguardar mais nada do governo, né? Agora, essa informação aqui foi uma informação muito relevante, principalmente no início, quando surgiu a informação, porque deu a entender que talvez fosse o Irã mirando um navio americano, né? Aparentemente tem alternativas a isso daí, mas o que aconteceu, né? O navio Carney, que é o DDG-64, esse navio aqui é um destroyer americano que estava no Mar Vermelho, é um dos muitos navios americanos que estão na região ali do Oriente Médio para fazer a segurança ali. Ele estava passando próximo da costa do Iêmen, quando vários foguetes e drones foram lançados e o navio acabou derrubando todos eles. Não houve nenhum ferido, não houve nenhum dano, mas é um incidente significativo, né? Aqui está a explicação, essa imagem aqui mostra uma foto de satélite que mostra que o navio onde ele passou, né? E isso aqui no dia 18. E o que eles estão dizendo é o seguinte: aparentemente o míssil foi lançado aqui do Iêmen. O Iêmen, vocês sabem, está tendo uma guerra civil com várias facções ali, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. E aparentemente pode ser que esse míssil, que era um míssil bem grande, né, de fabricação iraniana, tenha vindo aqui, o objetivo dele seria atingir alguma coisa aqui em Israel. E o navio americano interceptou esse míssil. Dá a entender também qual que vai ser talvez a função desses navios americanos que estão aqui no Oriente Médio todo, tem no Mediterrâneo também um monte de navio americano aqui, ou seja, eles vão atuar como esse impedimento para que tropas de outros países, do Irã, ou no caso do Iêmen, né, os Houthi ali do Iêmen,
entrem nessa guerra de Israel, porque eles têm equipamento muito mais pesado, tem coisas muito mais elaboradas do que o Hamas, que está ali na faixa de Gaza, né? Então, eles estão mostrando aqui como essa área aqui, que foi a área possível de interceptação, aqui, ó, a posição dele no dia 19, no momento que ele fez a interceptação, ele estaria nesse ponto aqui. Então, repara que ele está relativamente distante do Iêmen, né? Ele realmente pegou o míssil aqui já indo em direção a Israel nesse ponto. Então, a questão toda é essa, né? A notícia original é que talvez fosse o navio que estivesse sendo atacado pelo pessoal do Iêmen, mas não, né? O navio ele só interceptou um míssil que estava indo para outro lugar, né? Para entender um pouquinho a questão do Iêmen, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, gente? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o conflito no Iêmen, aqui no canal. Não, acho que não, tá lá no Ancapso esse vídeo do Iêmen. Mas enfim, só para explicar por alto, muito por alto, a história. No momento são 3 facções em briga, 3 facções muçulmanas diferentes. E o que aconteceu com o Iêmen, né? O Iêmen, ele, quando teve a independência, ele era governado por essa facção verde aqui. Aí, quando foi lá em 94, teve um golpe em que essas duas facções, a vermelha e a azul, elas estavam unidas na época e tomaram o poder no Iêmen, né? E que são os Walabi, que é um tipo especial de pouco comum de seita islâmica, né, muçulmana. Vocês sabem, os muçulmanos eles se dividem em sunitas e xiitas, mas tem os walabitas também, que justamente tinham aqui no Iêmen, que são os vermelhinhos aqui, e que estavam junto com outro governo, que era mais moderado e coisa e tal, só que em 2004, os walabitas, né, que os Houthis, se rebelaram contra o governo, e aí começou uma guerra civil ali, que envolveu um monte de gente. Em determinado momento você tinha os Houthis, que é essa área vermelha aqui, os Al-Sharia, que eram os verdinhos aqui, que ainda tem essa parte aqui. Aí tinha o Estado Islâmico também, em determinado ponto tinha o Estado Islâmico já acabou aqui, não tem mais aqui. E a coalizão saudita, que está em azul, que seria, digamos, o governo oficial, né? O governo que é embasado, que é reconhecido pela ordem geopolítica mundial, pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, por todo mundo aqui, né? E do ponto de vista geopolítico, o que aconteceu? Qual que é a história aqui? A história, na verdade, foi que o Irã que instigou essa coisa toda, justamente porque vocês sabem, tem uma briga muito grande do Irã com a Arábia Saudita ali no Oriente Médio, justamente pela questão de sunitas versus xiitas, né? A Arábia Saudita é o maior país muçulmano sunita, o Irã é o maior país muçulmano xiita, e aí os xiitas, eles cooptaram os wanabitas ali no Iêmen para começar essa guerra civil com o intuito de desestabilizar ou de ter um ponto de apoio próximo à Arábia Saudita, né? Então, o importante é isso. Aqui, essa área aqui é o pessoal que é apoiado pelo Irã. E não só o Irã, que é Hezbollah, Irã, Síria, Líbano, Rússia, é a galera do eixo do mal. É o eixo do mal, esse vermelhinho aqui no Iêmen. O azul aqui no Iêmen é o pessoal digamos, os aliados, Estados Unidos, Europa, a Arábia Saudita, se bem que a Arábia Saudita está meio neutro nessa história. Enfim, Emirados Árabes Unidos. E o verde é uma outra facção islâmica também na região ali, que tem outros interesses e coisa e tal. Enfim, é uma guerra completa aqui no Iêmen. E aqui teria sido lançado o foguete e também drones, né? Aqui eles estão mostrando os navios americanos bem pertinho. Mas como a gente vê nessa imagem aqui, na verdade eles estavam relativamente longe, né? Eles interceptaram esses mísseis e esses drones já no caminho deles em direção a Israel. E aqui está a descrição do que aconteceu, né? O Jeff Seldin que deu a notícia. Ele falou que o navio estava operando ali no norte do Mar Vermelho e derrubou um ataque feito com mísseis de cruzeiro e vários drones lançados pelos Houthi lá no Iêmen. E aí o pessoal ficou com o receio de que esse ataque teria sido ao navio, que estavam atacando ao navio americano, porque seria uma coisa extremamente grave. O Irã, né, ou uma facção apoiada pelo Irã, está atacando diretamente o navio americano. Mas aí depois ele esclareceu que não, aqui, ó.
essa situação toda ainda está sendo processada, não pode se dizer com certeza se esses mísseis e drones estavam, o que eles estavam alvejando, né? Eles foram lançados do Iêmen e estavam seguindo em direção a norte, possivelmente em direção a alvos em Israel. Vale a pena lembrar também que o pessoal do Iêmen também, de tempos em tempos, é melhor vir do outro aqui, né? De tempos em tempos eles fazem ataques aqui na Arábia Saudita também, porque lembra, né, os Houthi justamente são contrários à Arábia Saudita, são apoiados pelo Irã, né? Então esses mísseis podem não ter destino a Israel, poderiam ter destino à Arábia Saudita, mas o fato é que, de qualquer forma, o navio americano derrubou tudo, tanto os mísseis quanto os drones que estavam a caminho, e então, como eu disse, a gente fica agora sabendo qual é a função desses navios americanos que estão em vários lugares ali. A ideia justamente é evitar a entrada de outros agentes nessa guerra, né? O Iêmen, vocês lembram, alguns dias atrás a gente falou isso, que várias tribos ali, vários combatentes ali no Iêmen, né, alegaram que iriam apoiar os palestinos, queriam apoiar o Hamas na faixa de Gaza, e então foi isso que aconteceu. Aparentemente os Estados Unidos impediu que esse tipo de coisa se alastrasse, né? Faz sentido esse tipo de coisa. A gente sabe que os Estados Unidos têm aqui um monte de navios nessa região, inclusive aqui no Mediterrâneo, no Mar Vermelho, e certamente tem outros aqui pelo Oriente Médio, e o interesse, então, pelo visto, é exatamente esse, impedir esse tipo de coisa. Além disso, também teve vários ataques a bases americanas na região, né, com drones e com algumas outras coisas. A gente não sabe, até aqui não teve nenhum grande dano, ou pelo menos os Estados Unidos diz que não teve nenhuma morte, não teve nenhum dano, mas aqui, ó, sem danos e feridos. Parece que teve um contratado americano, né, que é um civil que trabalha dentro da base americana ali, que morreu de ataque cardíaco, assustado com a situação toda dentro do abrigo, mas não teve morte devido aos ataques, né? Enfim, essa é a situação. Realmente existe o grande risco é esse conflito ampliar. Se o conflito ficar restrito a Israel e o Hamas na faixa de Gaza, ele é extremamente previsível. Como eu disse, não vai ser fácil para Israel, mas muito provavelmente ele vai ganhar e vai conseguir limpar a faixa de Gaza do Hamas, né? Bom, agora não é só os Estados Unidos que estão sofrendo alguma pressão internacional, né? Facções que são mantidas pelo Irã dentro do Iraque receberam a ordem de sair dos seus quartéis generais até outra notícia, ou seja, existe esse risco do Iraque virar também um ponto de batalha, né? Vocês sabem, o Iraque é esse país aqui entre o Irã e a Arábia Saudita, e o Iraque ele tem uma característica, a maior parte dos países da região ou são sunitas ou são xiitas. O Iraque é meio a meio, né? Ele tem uma parcela sunita e uma parcela xiita, e com isso ele tem uma série de instabilidades ali, uma série de problemas no Iraque, né? Atualmente o Iraque está sob a proteção americana, tem um governo iraquiano, mas o que mantém o governo iraquiano no lugar é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos sair do Iraque, vai acontecer o mesmo que aconteceu no Afeganistão, sabe-se lá o que, vai ter as facções lá, vão invadir. Enfim, realmente uma coisa preocupante aqui no Iraque, porque, né, seria um fator bastante sério o Irã entrar aqui no Iraque, né? É só ver que a Síria está logo aqui, e da Síria chega em Israel. Então a Síria já está toda destroçada também, com guerra civil para tudo quanto é lado também. Enfim, o Oriente Médio continua muito instável, né? Então é isso que está acontecendo. Esse é o grande temor de todo mundo desse conflito escalar. O Instituto para o Estudo da Guerra traz aqui a informação de que os palestinos continuam lançando foguetes da faixa de Gaza em Israel, né? Isso também é verdade. O fato não é só Israel que está bombardeando a faixa de Gaza, não. O grupo Hamas aqui, o Islamic Jihad, né? O Palestine Islamic Jihad também está fazendo bombardeios de tempos em tempos, lançando foguetes contra Israel, mas fora isso, nenhuma grande novidade aqui nesse relato deles, né? A gente vai dar uma olhada aqui em algumas situações preocupantes aqui na mídia de forma geral, né? Tem uns posts que realmente... Olha só como é que o pessoal fica tentando insuflar os ataques, né? Esse cara aqui, eu não conheço ele, está dizendo aqui que
a ocupação israelense, o exército de ocupação israelense usou bombas nucleares táticas para destruir a faixa de Gaza. Isso queima os corpos dos mortos e tem uma profundidade de destruição e a natureza da explosão que apagam todas as evidências do uso de armas táticas nucleares. E também tem outras usando urânio depletado. Olha a confusão que o cara está fazendo. Urânio depletado não é nuclear. Usa urânio depletado, é o urânio menos radioativo que o que tem na natureza. Então não tem nada a ver com arma nuclear. O urânio depletado ele é usado porque ele é muito pesado, né? O urânio é um átomo muito pesado, é um metal muito pesado, então eles usam urânio depletado justamente para perfurar a blindagem de tanques. Você tem o projétil de artilharia com urânio depletado, que ele bate na blindagem do tanque, e como ele é muito pesado, ele consegue perfurar com mais facilidade a blindagem do tanque. Não tem nada de nuclear isso. Mas como a Ucrânia recebeu munição de urânio depletado em determinado momento da guerra da Ucrânia, e já está sendo usado isso direto lá, e não tem problema nenhum, porque como eu falei, não tem nada de nuclear, não tem nada de radioativo, e no final das contas é só um metal mais pesado, o urânio depletado. Os russos vieram exatamente com essa ideia de associar, né, não, munição de urânio depletado, estão usando munições atômicas, né, nucleares, vai ter explosão nuclear e coisa e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui reforça que tem russo fazendo propaganda. Isso aqui é propaganda russa tipicamente, né? O que os caras falam? Falam um monte de mentira que não tem lógica nenhuma. Porque você usa uma arma nuclear que esconde as evidências do uso de arma nuclear. Não existe isso. E hoje em dia todos os países têm números medidores que sabem imediatamente se alguém usar uma arma nuclear em qualquer lugar, imediatamente se fica sabendo o que aconteceu, onde foi, qual arma que foi usada. Então isso aqui não tem nada. E lógico, Israel não vai usar arma tática nuclear, até porque essas armas são muito pouco úteis em conflitos reais. Elas são úteis como fator de detenção, né? De você falar, olha, não me ataca porque eu tenho arma nuclear, nem posso destruir sua cidade. Mas na prática você usar isso para objetivos militares é muito pouco provável. Então não faz sentido nenhum isso daqui, mas pelo tipo de pontos que eles estão jogando aqui, é a típica propaganda russa. Tanto pelos pontos que eles estão colocando, como pela tentativa. É assim que os russos fazem. Eles botam um monte de notícias que não tem nada a ver com nada, né, totalmente verídicas, e vê o que cola. Eu não duvido nada que aquele negócio do hospital foi justamente isso. Foi uma das... fala uma mentira aí, bota uma mentira aí. Vamos falar que morreu 1.500 pessoas, que o hospital foi destruído e não sei o que lá. E aí, o que eles fazem? Eles botam esse monte de mentira e vê o que cola. Porque aí tem uma que o pessoal começa a compartilhar, a dizer, achar que é verdade, coisa e tal. E aí eles começam a investir naquele ponto, a desenvolver mais aquela desinformação. Então isso aqui é típico da desinformação russa, isso, né? Aqui uma coisa muito triste, né? Vocês sabem, os israelenses têm feito, né, os judeus no mundo todo têm feito uma campanha para mostrar as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, pedir para que elas sejam devolvidas e coisa e tal, e faziam em cartazes, e tinha muitos muçulmanos arrancando os cartazes, um absurdo isso. Olha, eu entendo você ser favorável à causa palestina, eu entendo até, em tese, você não gostar do governo israelense, mas para que tirar a foto das crianças que estão ali desaparecidas? É uma pressão internacional mesmo, a ideia é exatamente isso, pressionar o Hamas a devolver as pessoas que estão sequestradas lá, né? Aí eles fizeram a campanha também em caminhões, tá vendo? Em placas publicitárias em caminhões, que aí não dá para o pessoal arrancar, né? Só que aí, olha só o que faz aqui, ó. Essas moças aqui, elas tiram a foto fazendo um sinal ofensivo, né, para a criança. São alunas da universidade lá em Nova York, fazendo brincadeira e, né, eu não sei se são, talvez sejam de origem árabe, não dá para saber com certeza, mas fazendo piadinha com esse tipo de coisa. É o que eu falo. Você pode achar que essas pessoas são a favor do povo palestino e coisa e tal, mas não. O que elas querem mesmo é a destruição de Israel. É impressionante isso. Como que pode esse pessoal ainda ter esse tipo de pensamento hoje em dia, né? Olha essa outra aqui. Isso daqui é uma professora assistente de estudos americanos numa faculdade lá nos Estados Unidos, né? UC Davis. Não conheço essa universidade, mas é uma universidade americana lá. E aí ela está falando aqui no Twitter dela, ó, um grupo de pessoas que nós temos acesso aqui nos Estados Unidos é justamente esses jornalistas
a favor de Israel e que espalham propaganda e desinformação. Nós temos os endereços, as casas deles com endereços, e os filhos deles que estão na escola. Eles podem ter medo dos seus chefes, mas eles deveriam ter mais medo da gente, né? E boto aqui uma coisa aqui que faca, machado, sangue, sangue, sangue. Caramba, é uma coisa realmente assustadora esse tipo de coisa, né? Enfim, eu espero que isso daqui seja algo que não seja só uma bravata dela, uma brincadeira, talvez, né? Enfim, espero que não seja nada sério isso. É só uma coisa pequena, com pouco alcance, mas de qualquer forma é impressionante isso daqui. E quem mostrou sua cabeça esquerdista de vez foi a Greta Thunberg, né? A Greta Thunberg ainda ficou... Essa foto aqui é uma brincadeira, tá? Porque o pessoal criou a hashtag FreePalpatine para levar o pessoal a usar essa hashtag ao invés de Free Palestine, como eles têm usado lá, né? E aqui a Greta Thunberg fez uma... A Greta Thunberg está do lado de Gaza, Stand with Gaza, né? Aí eles brincaram aqui, Stand with a Estrela da Morte aqui, ó. Essa moça aqui diz que é judia, que está do lado da Palestina e coisa e tal, né? Enfim, estão fazendo uma brincadeira aqui, mas a verdade é que a Greta Thunberg mostrou o lado socialista dela claramente agora. No conflito da Ucrânia, ela até ficou do lado certo, talvez porque lá na Suécia, né, nos países escandinavos, né, o apoio à Ucrânia é quase unânime, né? Mas infelizmente o esquerdismo não tem jeito, é uma doença mental mesmo, né? Bom, outra coisa que o pessoal estava falando aqui, né? E aliás, esse muçulmano está reclamando, por quê? Porque está todo mundo falando que o Hamas matou um monte de judeu em Israel. E aí o pessoal fala, não, que são ocupantes e que é uma força de ocupação, então essas pessoas não são inocentes, né? É um absurdo isso, não é força de ocupação de forma alguma, as pessoas moram naquela região ali. Mas olha só, teve um grupo de 50 muçulmanos árabes, beduínos, que moram na região e foram mortos pelo Hamas. O Hamas matou muçulmanos nesse ataque que eles fizeram, né? É um grupo terrorista, não tem como defender o Hamas, não tem como defender. E ficar nesse joguinho de dizer que está protegendo os palestinos e que não sei o que lá, isso só mostra a hipocrisia do pessoal, porque não, os próprios palestinos estão morrendo por Hamas, o Hamas mata palestinos, o Hamas mata árabes, não é um grupo defendendo a liberdade da Palestina, não, é um grupo terrorista que quer matar gente, não tem nenhuma defesa possível para o Hamas, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade, tá? Os americanos fizeram mais um teste do míssil hipersônico deles, o ARRW, né? É um tipo novo de arma, uma arma que fica voando na alta atmosfera, a uma velocidade muito alta, né? Hipersônico, e quando é comandada, ela mergulha e atinge o solo. Seria uma arma muito rápida, muito difícil de ser detida. Em tese, os chineses têm uma arma dessa já, e os russos dizem que tem uma arma dessa, mas não tem, né? Eles dizem que o Kinjal lá, o míssil russo, é hipersônico, mas não é. A China eu não sei, o da China eu nunca vi funcionar. Agora, esse americano que eles estão testando agora, isso aqui são testes justamente do míssil hipersônico deles, foi testado ali na região, né? Repara que a área de teste é uma área muito grande ali no Pacífico. Exatamente foi a ideia deles de fazer o teste do hipersônico deles. A gente não sabe o resultado dos testes, é tudo confidencial. Essas informações aqui a gente só tem justamente porque eram os alertas que foram colocados aqui, ó, os NOTAM, que foram colocados para alertar os aviões comerciais que estão passando pela região do teste que está acontecendo, né? O Joe Biden fez um discurso ontem na televisão, tipo aquele horário de televisão do presidente, sabe, que passa obrigatoriamente em todas as redes de televisão, aquele negócio todo. E ele dizendo aqui que nós estamos atravessando um ponto de inflexão na história, um daqueles momentos em que as decisões vão determinar o futuro das décadas que vêm por aí. E é uma situação realmente sensível, nós estamos num ponto sensível, não tenha dúvida. E ele está falando uma coisa aqui que eu concordo também, que a história nos mostra que quando os terroristas não pagam o preço de seu terror, ou quando ditadores não pagam o preço de sua agressão, isso tende a gerar mais caos, mais morte, mais destruição. E então a América tem que continuar no caminho, apoiando Israel e apoiando a Ucrânia. Eu concordo com o Joe Biden nesse sentido, e é aquilo que eu falo para vocês, o Joe Biden tem sido muito hesitante no apoio à Ucrânia. Eu acredito que, como eu já falei para vocês, que ele espera que a vitória ucraniana aconteça, mas que aconteça ano que vem, porque aí ele aproveita eleitoralmente disso, né?
Se a Ucrânia ganhar a guerra esse ano, acabar o conflito completamente, o que vai acontecer? Vai chegar ano que vem, evidentemente que ele vai lembrar todo mundo de que o Trump estava do lado da Rússia e ele estava do lado certo da Ucrânia, mas já vai ser coisa do passado. Então o pessoal vai olhar para o passado e falar, não tem, já passou, que bom que a Rússia perdeu, que a Ucrânia ganhou, mas já acabou. Se por um acaso, no momento da campanha, ainda estiver a guerra, ele consegue usar esse ponto contra o Trump. Olha só, se o Trump ganhar, ele vai ajudar a Rússia, a Ucrânia vai ficar com problema. Como a maior parte da população americana apoia a Ucrânia, ele vai ter essa vantagem, né? Mas eu espero que ele tenha percebido agora que isso é um erro. Esse negócio de ficar adiando a coisa, de ficar cozinhando essa guerra em banho-maria, isso pode explodir e virar uma guerra mundial. A situação seria muito mais complicada aí, né? Embora esse discurso dele seja um discurso de apoio, de vamos lá, vamos fazer, ele ao mesmo tempo falou no discurso também que está mandando ajuda humanitária para a faixa de Gaza, que se preocupa muito com os palestinos e não sei o que lá, e adiou, né, a ação lá de Israel, de fato adiou nessa negociação dele, e daí parece que tem uma revolta muito grande dentro do governo americano com essa posição do Biden, né? Um motim está crescendo dentro do governo americano em todos os níveis, diz um oficial, que muitos com raiva, depressão e lágrimas nas reuniões. Um monte de gente já se demitiu e outros estão querendo se demitir, justamente devido ao que muita gente vê como uma leniência do Biden com essa causa palestina. Era para apoiar mais decisivamente Israel. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no final das contas, né? E eu já falei sobre o vídeo desse cara lá no vídeo sobre a Ucrânia, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui também de novo. Esse aqui é o Amir Weitman, é um secretário do Netanyahu, é do partido do Netanyahu, e ele está dando uma entrevista aqui para a RT, tá? Para a Russia Today, que é uma televisão russa. E eu não vou tocar esse vídeo aqui, que é a tela completa, porque aqui passa um monte de imagem de tragédia, e vocês sabem, o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Eu vou passar esse outro vídeo aqui, que é só ele falando, e realmente é impressionante, muito impactante o que ele falou. Olha só. On the Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful, because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us. Repara que ele fala, né? Olha, vocês são da máquina de propaganda russa, eu sei que vocês são da máquina de propaganda russa, ele está se referindo a Russia Today, sim, é uma propaganda, é uma televisão estatal russa, e ele fala, olha só, anota o que eu estou dizendo, a gente vai ganhar essa guerra porque a gente é mais forte que o Hamas, e vai, com certeza, e depois a Rússia vai pagar o preço. A Rússia vai pagar o preço de estar apoiando o Hamas. Aí o cara da RT, né, da Russia Today, o quê? A Rússia vai pagar o preço? Como assim? Não temos nada a ver com isso. Não, todo mundo está vendo que tem a ver com isso. Todo mundo está vendo que isso é movimento da Rússia, justamente para tentar espalhar o conflito da Ucrânia para outros lugares do mundo, né? E o cara viu direitinho a coisa e falou, depois disso a gente vai ter certeza que a Ucrânia vai ganhar a guerra também. Israel vai primeiro resolver o problema interno de Israel. Vamos ganhar aqui contra o Hamas e depois vamos ter certeza que nós vamos atrás de vocês, né? A Rússia vai pagar o preço por isso. Então, lindo esse discurso do cara, não deixem de ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.